história da carreira brilhante do Coronel Benício. Luiz Cláudio Benício nasceu em Goiânia, natural de Goiás, mas tem como terra natal Pedro Afonso. Entrou na polícia em 1989 e saiu em 2014, não foi esse? Muito bem. Coronel Benício também é formado em Direito, tem um curso de formação de oficiais, curso de aperfeiçoamento de oficiais e superior da Polícia Militar. Mandou várias companhias e batalhões aqui, 2 batalhões, né? Não foi isso? Dois. Paraíso, que era companhia independente, foi transformado em batalhão, inclusive nós já estamos juntos lá, e Gurupi, uma das maiores do estado. Coronel, quem é Luiz Cláudio Benício? Olha, professor Sérgio, eu na verdade me intitulo uma pessoa de origem humilde que viu na Polícia Militar, né, aquilo de mais maravilhoso que eu pude ter na minha vida. Por que disso? Porque sou filho de uma família totalmente ligada à Polícia Militar. Tive meu avô, meu pai que me criou, oficial da polícia nos anos 50 e 60, e de 8 irmãos, 6 foram ou são policiais militares. 6? Então, além de cunhados, primos, tios, nós temos assim o sangue na veia, né, da Polícia Militar. Portanto, eu me considero uma pessoa de um coração aberto. Fui comandante, como você disse, em várias unidades, tratando sempre a tropa subordinada e a comunidade como um todo como companheiro, porque a Polícia Militar não trabalha sem a participação da comunidade. O coronel está aqui nos explicando que ele é de origem humilde, como eu e como boa parte dos nossos seguidores que estão chegando aí. Você marque seus amigos, chama a galera, porque já começou o nosso bate-papo. Depois não vai ficar de mimimi e chorando, né? Inclusive quem não chegou já tá me devendo 10. Cai de boca, paga 10. Né, Exatamente. É engraçado isso, porque a disciplina está muito presente, né? Na verdade, Sérgio, eu digo o seguinte: dentre vários fatores que me fizeram optar pela polícia, esse como a questão familiar, eu sempre vi na Polícia Militar, repito, e quem quiser me contestar, que me prove, que dentre as instituições seculares, talvez até milenar, eu creio, as 2 únicas que ainda prevalecem por tanto esse tempo, justamente em razão da disciplina e da hierarquia, a Polícia Militar e a Igreja Católica. Então a disciplina e a hierarquia, você sabe muito bem, são os princípios, são as bases, são as vigas mestras do militarismo. Polícia Militar não é diferente, né? Eu nasci em Goiânia, mas o senhor foi criado aqui no Tocantins. Para mim é o maior orgulho da minha vida é ser tocantinense e, melhor ainda, ter sido chegado com 6 meses de idade, porque meus avós, ou meu pai e minha mãe que me criaram, eram meus avós, me trouxeram para Pedro Afonso com 6 meses de idade, né, recém-nascido. E além de Pedro Afonso, cidade que eu gosto demais, que eu amo, sem dúvida, dentre outras que me acolheram. Então, Pedro Afonso, eu tive minha infância, de garoto danado, ou seja, mas vivi, Sérgio, a minha infância de verdade. Isso é importante, pessoal, você ter essa... porque é o seguinte, eu costumo pensar o seguinte: quanto maior a copa de uma árvore, mais firmes devem ser as raízes. Sim, perfeitamente. Porque os vendavais da vida levam uma árvore frondosa e com raízes fracas. Vamos mandando aqui um abraço para a Lohane Benício, né? Lohane Benício. Loraine, me parece que está na Austrália. Está na Austrália, só que essa transmissão nossa está chegando do outro lado do oceano. Que beleza! Um abraço aí para o Pedro Lucas. Então, galera, vamos mandando aí de onde vocês estão falando. Nós vamos mandar os abraços agora aqui para vocês. Sabe muito bem que está estudando aí para o concurso. Você sabe que o estado do Tocantins ele foi criado com a divisão do estado de Goiás, região norte e região sul. Nós temos um estado que faz divisas, não é isso? Divisa. Com 6 outros estados. Por sinal, sempre trabalharam conjunto em prol da segurança desses 6 e Tocantins beneficiado com o estado no meio deles. Coronel, o senhor pode nos falar a respeito, um pouco mais a respeito do ingresso do senhor na corporação, como foi, o que levou? Eu, naquela ocasião, eu saí, na época de Goiás, eu saí de Pedro Afonso em busca de estudos e trabalho em Goiânia, porque aqui era Goiás. Mas um pouco antes da divisão do estado, eu retornei a Gurupi, que por sinal é uma cidade que me acolheu enormemente bem. E
na busca do sonho que eu tinha de ser polícia, me surgiu a oportunidade em 1989. Tinha passado pela polícia em 1985, então me fez o quê? Era uma época, você sabe, em que a polícia militar não era tão procurada como hoje. Né? Hoje você vê que um concurso de 2013, salvo engano, tivemos aí 32 mil candidatos para pouco mais de 300 vagas. Então, naquela ocasião, eu vi na Polícia Militar o meu futuro. E continuo vendo que a Polícia Militar ainda é o futuro de muitos jovens. Desde que ele volte, devotado para prosseguir nos degraus que a carreira lhe proporciona. Eu não poderia entrar na polícia para me acomodar. Eu entrei na polícia sendo aluno soldado, né, em 1989, inclusive hoje ainda tem muitos companheiros que estão na ativa, sargento, subtenente, alguns oficiais. Essa foi o meu início em ver a Polícia Militar uma carreira com estabilidade e com a oportunidade de chegar ao mais alto posto. O soldado que entra na polícia, para permanecer onde está, algo está errado. E o oficial que forma na academia e não faz a projeção de um dia ser comandante, ele está fadado ao fracasso. Isso foi a minha vida para entrar na Polícia Militar, com esse objetivo. O que leva um jovem hoje, porque o senhor pontuou muito bem, a carreira militar hoje ela é muito diferente lá do início da década de 90, ou antes e tal. Hoje falta vaga, não é verdade? Hoje a concorrência ela é absurda. No Pará, só para o senhor ter uma ideia, no estado do Pará, agora no último curso, nós tivemos 100 mil inscritos. 6 mil? 100 mil inscritos. Para um total de vagas? 2 mil e poucas vagas. Né? Então agora o senhor imagina, o que o senhor acha, coronel, que leva o jovem hoje a cobiçar tanto uma carreira militar, de policial militar? Eu vejo o seguinte, hoje, comparando com os tempos anteriores, a carreira militar ela é uma garantia de uma estabilidade. É um dos pontos principais. O quanto antes, às vezes não. Mesmo porque o próprio regulamento de antigamente se considera ser arcaico, você mal olhava para um superior, talvez você seria desligado ou excluído. Hoje não, hoje a Polícia Militar é uma carreira excelente, uma carreira que te dá projeção, já falei na estabilidade, além de que no estado do Tocantins, eu sempre digo, por ser a polícia mais honesta do Brasil, não é, eu fico vendo alguns sites dizer que está entre as 5 mais honestas, eu discordo, é a mais honesta. E que há um salário cativador, um salário que faz com que muitos que precisam de emprego vejam na Polícia Militar, não é isso? Uma maneira de sobreviver e manter os seus familiares, esposa, filhos, por que não? Progredir mais ainda na vida. Então, eu vejo basicamente isso, carreira, principalmente, estabilidade, que outras muitas vezes não têm com os mesmos critérios que a Polícia Militar, apesar de alguns enjoos, apesar de um regulamento às vezes um pouco rígido, mas é um futuro inigualável. O que fica claro então, coronel, é que o senhor, mesmo depois de já aí ter cumprido toda a sua missão, ter combatido o bom combate, ter ido para a reserva um repouso justo, na verdade não está tão repousando assim que o senhor está nativa, né? Estamos por aí trabalhando, procurando sempre. Eu fui criado, Sérgio, aproveitando a oportunidade, eu fui criado desde pequeno, né? Meu pai mexia com um pequeno comércio em Pedro Afonso, também tenente aposentado da polícia de Goiás. Então eu fui sempre, me considero ativo em qualquer atividade. Ajudei meu pai no balcão, saí novo de Pedro Afonso para Goiás, trabalhei 2 anos no Jogo Federal, vim para o norte de Goiás, fui professor na cidade de Piquezeiro, diga-se de passagem que ainda era distrito da cidade de Comédia, tinha sido cidade, virou distrito, depois... Então, o senhor é da educação também. Atuei pouco tempo, sim, com muita honra. E, chegando em Gurupi nos anos 85, eu trabalhei, Sérgio, como balconista de loja de ferramentas, de venda de ferragem. Então, toda a vida, nesses meus 50 anos hoje, 51, 43 anos de atividade. Trabalhando. Né? E eu te digo, a gente usa muito termo, eu não desacelerei. Deveria ter desacelerado, mas não me sinto um homem preparado para a ociosidade.
Graças a Deus. Graças com a saúde. Deus. Porque ainda tem muita contribuição, sem sombra de dúvida. Então você, meu jovem, que está assistindo a gente, onde quer que você esteja, nos 4 cantos aí do estado de Tocantins, Maranhão, Pará, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, nós até vimos alguém aqui de São Paulo. Muito bom, muito bom. Tenha em mente o seguinte, tenha objetivos claros na sua vida, erga a cabeça, olhe no horizonte. Tem aqui um exemplo de alguém que sempre primou pelo trabalho. Agora, se você tem um projeto, se você tem sonhos, mas não faz a sua parte, não arregaça a manga, eu fico me perguntando se o senhor não tivesse tido a coragem de ir para Goiânia, não é? Como é que seria? Eu digo o seguinte, tudo tem que haver foco. Você tem que focar, você tem que ter um objetivo. Renuncie de muitas atividades extras Sacrifício. e parta para o sacrifício. Exatamente. Agora nós vamos partir para um outro momento aqui do nosso bate-papo, que está muito bacana, você está acompanhando aí, que são algumas perguntas que fizeram, vocês que nos acompanham, deixaram no Facebook, algumas perguntas. A primeira pergunta é da Lorraine, não é isso? Isso, a Lorraine, que está na Austrália. Benício, que está na Austrália. O senhor gosta de fava? Adoro. Quantas e quantos pratos me convidaram, não só a fava, Lorraine, a fava, o frango, não é isso? O chambari, a buchada. A buchada. Comidas típicas. Eu sou o chambari é uma delícia. Eu não conhecia. A primeira vez, esse aqui é um fato curioso. Só interrompendo, a primeira vez que eu comi jambari, pensa num cidadão que tremeu, Toninho suou. Desesperadamente. Eu adoro a buchada, inclusive sou adepto na feira, lá em Taquaralto. Gurupi na feira, né? Nosso amigo Baixinho, que infelizmente partiu desse mundo de uma rapidez tão prematura, mas deixou nosso filho e a gente é cliente do Baixinho. Adoro buchada, viu? Um abraço, Lorraine. Um abraço aí para ela. Mais uma pergunta agora do Alan Henrique. Quais as principais vantagens e desvantagens de ser um policial militar? Ele completa. E desde já, parabéns pelo quadro e essa entrevista e obrigado por tirar as dúvidas. Para mim é uma carreira fantástica, uma carreira que nos dá uma estabilidade, nos deixa diferenciado de muitas outras, então tem muitas vantagens, enormemente. Desvantagem é natural pelo próprio estilo de vida que você optou, são os riscos, não é isso? Os riscos de uma ocorrência você ser alvejado. Mas eu sobreponho tudo isso às vantagens. Como foi essa transição? Porque o senhor nos revelou que ingressou na instituição em 89 como soldado, aluno soldado. Sim. Fez o curso. Graças a Deus. O senhor foi até que graduação? Fechei a carreira como cabo. Como cabo. E como foi essa transição? Sua Excelência, eu cabo, como muitos gostam de brincar, com muita honra, né? Apesar de titã. Isso, como diz o Laurindo, né? Que é lá da Soldado Araújo, da Bahia. Na verdade, eu era soldado, né? Com honra, em Gurupi, e naquela ocasião de início do Estado, né? Acabei sendo elevado à graduação de cabo. Porque também, até quando eu disse antes, fui, Sérgio. Naquela ocasião, pela dificuldade que nós tínhamos de faculdades, né, nós tínhamos Gurupi, a antiga Fafic e hoje o NIG. Então, naquela ocasião, eu era o único aluno soldado que fazia o curso de Direito. Nós tínhamos outros, sargento, tinha um curso de Contabilidade, Ciências Contábeis e tinha os graduados. Mas aluno soldado era o único, porque eu quis aquilo. Então, foi a cabo. E tão logo surgiu a oportunidade de fazer o curso oficial em Goiás, justamente em razão do período que eu me encontrava no curso de Direito. Quando eu disse que às vezes você faz a sua parte, que as vantagens vêm, eu fazia 5º, 6º período de Direito na Fafic e tive que transferir para a Universidade Católica de Goiás, porque exigia o curso de oficial e o curso de Direitos simultâneo. No último ano foi revogado essa condição lá em Goiás e eu tive que retornar, depois de formado oficial, para concluir o curso ainda na antiga Fafic. Então a transição foi essa, de um momento muito importante da minha vida. O senhor poderia nos revelar, porque nós sabemos, vocês sabem muito bem, nos acompanham, nós temos 2 carreiras dentro da Polícia Militar. Nós temos a carreira da praça e a carreira do oficial. Isso. Não é verdade? Por mais que se complementem, porque a praça ela tem essencialmente a função de execução dos serviços, das atividades típicas da polícia, enquanto o oficialato é destinado à direção, comando, né, e gestão.
são carreiras que se complementam, mas que são distintas. O senhor poderia nos dizer quais são os principais desafios que o senhor, na época, vivenciou enquanto praça e depois enquanto oficial? Eu digo o seguinte, apesar de serem distintas, mas elas se entrelaçam. Exato. É fundamental para a execução, é uma empresa, não deixa de ser uma empresa no mundo civil, onde existem as funções dos escalões superiores e o soldado é aquele homem que está à frente do serviço, na execução, contribuindo também, porque o papel que ele executa vai trazer louros, êxito para o comando, consequentemente a instituição vai ser muito mais valorizada com o bom trabalho feito pelo soldado, pelo cabo e pelo sargento, tendo o sargento ao meio, que é o elo oficial e o soldado. E o oficial, na verdade, também nós temos aqui no Tocantins, ou todos os estados por aí, em que o oficial é um homem também de execução. Claro que a cada graduação que ele alcança, ele passa a se tornar um gerente, um gestor, comandante, administrador. Mas eu não vejo diferença entre o oficial superior, que executa, que trabalha em prol da corporação que ele faz parte, e o trabalho do soldado, desde que haja harmonia entre eles. Muito bom. Olha só, eu gostaria até de fazer aqui um destaque, coronel. Nós estamos utilizando o espaço hoje aqui do ângulo, né? E também gostaria de dizer que para a galera que está estudando, o Matriz esse ano, na verdade, tem grandes novidades. Você fica atento, fica alerta. Você que está se preparando, né? É uma das referências hoje aqui em Palmas, no estado de Tocantins, e você com certeza vai fazer aquela visita lá depois. Muito bem, olha só, eu gostaria aqui, nós infelizmente já estamos caminhando para o final desse bate-papo muito gostoso aqui com o coronel, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta que veio da internet, do Thiago Resplandes. Como foi a trajetória do senhor até chegar ao comando geral da corporação? Porque uma coisa, às vezes, vejam só, meus caros, a função de comandante geral, veja, é uma função, não é posto nem graduação. Então é uma função. Você sabe muito bem que as funções de direção, de chefia, de confiança, não é? Elas são de livre exoneração, de nomeação e exoneração. Quando eu me tornei oficial, tão logo a minha primeira atividade como comando foi na unidade de Guaraí. Então eu creio e imputo esta condição ao trabalho, né, efetivo à corporação. Eu procurei trabalhar de uma maneira dedicada, né, em conjunto com os meus subordinados, nas unidades por onde eu comandei e adquirindo, com certeza, não há como, a confiança, é isso, a simpatia junto ao comando maior. Isso é muito importante que as pessoas que assumem função, para que elas possam galgar mais espaço, elas têm que estar. Não é a babação, não é a puxação de saco, mas fazer um trabalho devotado para aquela missão que você se propôs a aceitar. Mais uma perguntinha aqui para o coronel, que eu acho muito interessante, que é a seguinte, coronel. O senhor vivenciou uma das situações aí mais curiosas para um militar, que o senhor sentiu na pele os desafios de ambas as carreiras, tanto da praça quanto do oficial, chegando ao posto máximo de coronel e depois, além disso, assumindo o comando geral da corporação, né? Sendo que vulgarmente é conhecido como 01. Muito bom esse respeito, essa consideração adquirida entre tantos e tantos policiais militares que trabalhamos juntos. Aí o que nos vem é o seguinte: eu sou subtenente hoje da Polícia Militar com muito orgulho, gostaria de deixar isso muito claro, né? Muito claro, com muito orgulho, respeito por demais a corporação. Muito mesmo, os nossos novos companheiros que atuam aí nos rincões desse estado, do Tocantins, levando segurança à sociedade. Sou extremamente grato, mas eu fico curioso. Quais seriam os conselhos, as orientações que o senhor tem, por exemplo, para mim, ou para que entrou agora em 2013, um soldado, ou um oficial que quer trilhar um caminho de sucesso como o senhor trilhou dentro da corporação? Ele já é militar, ele ainda não, já é militar. Quais seriam as sugestões, os conselhos que o senhor teria para dar? Respeito para com o próximo, para o seu companheiro, a lealdade para o seu companheiro, a lealdade para o seu superior e principalmente ao seu comandante. Não deixando em momento algum de perder sentido o seguinte, que
a sociedade lá fora, apesar de nos ver com olhos diferentes, mas foi dela que nós viemos. Então nós não podemos perder. Temos respeito à instituição, zelo pelas coisas da instituição, zelo pela nossa carreira, mas não deixando jamais o respeito para com a comunidade. Isto é um fator importante, porque mesmo se você for um cara adorador, militar no sangue e na veia, mas não tiver o respeito da comunidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu creio que a disciplina, que foi dito lá atrás, o cumprimento da escala hierárquica, que isso não deve deixar de existir nunca, mas o respeito também da comunidade para a qual você trabalha, porque é dela que nós mantemos o nosso sustento. O cidadão policial militar, ele tem que fazer o quê? A junção da vida da corporação quanto vida em sociedade. Então, coronel, eu gostaria de mais uma vez reiterar o meu agradecimento. Só uma pessoa com uma visão à frente do seu tempo para se sentar aqui e solidarizar com quem deseja ingressar na instituição, com quem está pleiteando uma vaga, não é? Um homem que tem uma carreira brilhante como o senhor, chegar aqui e nos ensinar. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado e dizer a vocês, sempre estarei à disposição, porque para mim, polícia militar corre nas veias. Eu gostaria tanto, pena que meu menino está com 14 anos, mas com certeza, se ele me ouvir, a carreira militar, se ele prosseguir, assim como o Márcio, com o pai dele e tantos outros, eu ficarei imensamente, encerro a minha vida satisfeito com um filho nessa corporação que eu tanto amo. Não só de Tocantins, a Polícia Militar no Brasil como um todo. É uma instituição que para mim não há igual. Deixo meu abraço a todos os seus ouvintes e dizer, quantas vezes preciso for, estarei à disposição. E cada candidato, arroche, estude, venha compor conosco essa carreira brilhante.